É um tal de tira máscara, bota óculos, né? Nunca vi. Mas tudo bem. Boa noite a todo mundo aqui em Bento Gonçalves. Simone manda um abraço para todos vocês. Hoje ela não veio comigo, mas assim que possível, com certeza ela estará aí. Aí não veio, eu trouxe um amigo lá de Caxias, o Glauber está aí comigo. Ele não é a Simone, é um pouco mais feio, mas já serviu, né? Ai, gente, bem essa semana que eu testei positivo para gordura. Fiz o teste rápido, subi na balança do meu banheiro. E disse, eita, velho, deu positivo para gordura, vou ter que dar um jeito. Mas sabe o que eu quero falar hoje para nós todos aqui? A respeito de toda essa situação que nós estamos passando. Eu lembro que no início do ano eu fui para o Uruguai, eu passei quase 20 dias lá. Alguns de vocês aqui conhecem o Arthur. E ele convidou para eu estar lá. Não foi só eu, foi mais 3 pessoas do Pio Décimo e eu. E nós fomos lá para um curso de liderança que ele ia dar lá e no fim ficamos quase 20 dias lá. Quando nós saímos do Brasil para o Uruguai, havia surgido recentemente notícias de um vírus que tinha saído já da China e estava tomando conta em alguns países da Europa, mas a gente foi bem tranquilo. E uns 4 dias antes de retornar, uns amigos meus que moram no norte da Itália mandaram fotos dos supermercados de prateleiras vazias, pessoal restringindo o acesso à rua, fechando o comércio. Eu disse, que bagulho doido, né? Mas tava lá para a Europa, daí eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, me ligou um amigo da Espanha, dizendo, a Espanha também está tomando várias ações a respeito do coronavírus e tudo mais. Eu disse, nossa, Itália, Espanha, Inglaterra, né? Até lembrei do Rafa, né, que está lá. Eu disse, mas não pode, o que está acontecendo? E de repente chegou no Brasil e aquelas primeiras semanas foram semanas bastante alarmantes, né? O pessoal fica em casa, as ruas vazias, empresas fechadas, culto proibido. E hoje nós estamos aqui distanciados relativamente, todos de máscara. Uma parcela da galera está assistindo em casa porque não pode estar presente e tudo mais. E por que a gente está fazendo isso? Para não sermos contaminados. Essa é a verdade. O objetivo é que nós não sejamos contaminados pelo vírus. Então, como nós estamos aprendendo a lidar com esse bicho, então a gente faz algumas ações que mudaram a nossa vida. Hoje mesmo eu estava saindo de casa de manhã para o aniversário da minha mãe, pegou a máscara. A pergunta que eu nunca pensei que alguém ia me perguntar. Na verdade, eu nunca pensei que eu ia entrar no banco mascarado e sair com dinheiro no bolso. E isso para mim foi muito divertido, tanto que eu vou todo dia no banco, eu saco 2 pila. Mas já é legal, só de sair mascarado do banco com a grana, tu diz, alguma coisa mudou, né? Porque antigamente tu entrava no banco com a máscara, os caras já, o que é isso aí? Eles nem pedem se tu tá armado, eles querem saber se tu tá de máscara. Pode entrar armado, mas não pode entrar sem máscara. Distanciamento social. Meu avô faz algum tempo que nós temos restringido ele. Ele já tem a saúde debilitada, 91 anos. Então, a gente está mais ou menos tentando preservar a vida dele. A da minha sogra, não. Essa a gente está tentando, né? Levo todo dia ela na rodoviária. Pode passar a mão nos corrimão. E, gente, não pegou ainda. Vocês acreditam? Eu não sei o que está acontecendo. Tá gravando, espero que a Simone não tenha saído para tomar uma aguinha. Tá feia a coisa, velho. Olha, nem o corona, não sei, não vou ter que chamar, um míssel, mas enfim. Então nós estamos protegendo os velhinhos, né? Então tá lá o meu avô, eu passo lá na casa dele, vou até a grade, dou um oi e sai, aí tem que tirar a máscara, senão ele olha que é esse louco me abanando aí. Vô, sou eu. Tudo bem, como é que tá? E uma coisa muito esquisita, né? Esses dias minha prima diz, tô positiva, 2 semanas atrás, positivo, tal, todo mundo, nossa, ela abraçou a fulana e não sei o quê, foi na casa da Beltrano, e nós estamos aí. E uma coisa que melhorou, essa é a parte boa, as mulheres gostaram principalmente, a higiene, né? O pessoal, em geral, chegava em casa do futebol, só esperava secar o suor, já deitava na cama, né? Aí, hoje em dia o pessoal já tomou um banho,
né? Eu não sei se aqui em Bento está permitido, lá em Caxias está permitido o futebol de salão. Jogamos quinta-feira lá. Mas qual que é a circunstância? Para nós não sermos contaminados, nós cercamos nossa vida e agregamos novos hábitos para que o coronavírus não chegue perto. Mas se eu falar para vocês que um dos menores problemas da humanidade é o coronavírus. Você não, como assim? Eu vou dizer assim. No início da pandemia, eu falei lá no Pio Décimo, dando um estudo, dizendo que a pior coisa que poderia me acontecer é eu ser acometido pelo coronavírus e me curar. Porque se eu morrer, eu estou lucrando, é o que Paulo falou. Vou lá ver Jesus, né? Deixo minha sogra aqui, né? Os outros que se virem com ela. Estou lá com Jesus. Oh, beleza, né? Mas isso seria o pior que podia acontecer. O problema é que nós não estamos tão acostumados a compreender que o maior problema da humanidade é o pecado. E Deus faz vários pedidos para que nós nos mantemos afastados dele, para que possamos realmente viver aqui na terra uma vida de santidade. E o problema é que pouquíssimas vezes nós cristãos realmente encaramos o pecado como ele deve ser encarado. Nós não temos problema nenhum em nos contaminar. Nós não protegemos nossa vida, não colocamos máscaras espirituais, não fazemos higienes espirituais, não nos cuidamos com relação ao pecado. E essa deveria ser a nossa principal preocupação. Então hoje, eu quero dar para todos nós 3 dicas de como mantermos a nossa integridade e a nossa pureza, permitindo que o pecado, embora esteja aí, não nos afete tanto. Para isso eu quero dizer que nós temos 3 situações em que nós devemos proteger a nossa vida do pecado. Uma delas é a nossa relação com o mundo, a segunda delas é a nossa relação com o diabo, e a terceira é a nossa relação com a carne. Não a carne do mercado, mas a nossa própria carne. Então eu quero dar hoje 3 dicas para que nós possamos manter a nossa vida numa espécie de redoma de santidade, assim como nós fizemos com as nossas casas. Assim como o pessoal, tem gente que sai de casa, bota um tênis diferente, chega em casa, tira o calçado, bota um calçado lá dentro de casa e só usa lá dentro. E máscaras, e lava-mão, e álcool gel, e um amigo meu esse dia disse, eu nunca pensei que eu ia usar mais álcool na mão que no fígado. Eu disse, pois é, tu vê como as coisas são complicadas, né? E é isso que nós devemos fazer. Essa situação pela qual estamos passando, ela nos ajuda a compreender que nós realmente precisamos tomar alguns cuidados, principalmente com relação ao pecado. O primeiro texto que eu quero que você abra na sua Bíblia está na primeira carta de João, capítulo 2. Então abra lá, primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. E a primeira coisa que nós devemos cuidar para que nossa vida não seja contaminada, então, tem a ver com o mundo. Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A grande questão aqui que João fala, ele não está falando de João 3,16, Evangelho de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Aí diz, mas peraí, então eu posso amar o mundo, não posso amar o mundo e Deus pode? Não. O amor aqui é diferente. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o amor de Deus é direcionado ao ser humano. Mas aqui João está dizendo que nós não devemos amar as coisas do mundo. E ele fala ali, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso significa, então, que nós vamos amar aquilo que nos dá significado. E a grande questão é aonde eu tenho buscado significado. O que tem dito quem sou eu? E aqui João está dizendo que nós temos 3 grandes armadilhas. A cobiça da carne,
A cobiça dos olhos, o que os olhos veem e tentam ter, e a ostentação dos bens. Hoje nós vivemos em um mundo que diz que o que nós somos está baseado naquilo que temos. Mas eu não estou falando só de, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro. Não. Às vezes o mundo diz que você é se você tem conhecimento. Então eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, tenho que fazer, eu tenho que... Isso. O mundo também vai dizer que você é aquilo que você faz. Por isso que a maior parte das pessoas, quando perguntada qual é o seu nome, a pessoa fala o nome. E logo já pergunta o quê? O que você faz? Não é engraçado isso? O que você faz? O que a pessoa está tentando tirar de você? Ela está tentando te avaliar. O que essa pessoa fala? Eu sou um advogado. Não, eu sou um professor. Não, eu sou um engenheiro. Não, eu sou um vendedor. Eu sou um gerente. Mas a nossa identidade não está naquilo que fazemos. Eu nunca vi alguém perguntar, e aí, o que você faz? Olha, eu sou pai, sou marido, sou esposa. Dificilmente a gente fala isso. A gente logo fala aquilo que fazemos para ganhar a nossa vida. Então, João está dizendo, não amem o mundo, porque o que o mundo dá para vocês é apenas coisas que nós vamos cobiçar e são todas coisas passageiras. Se conseguirmos amar a Deus mais e amar ao mundo menos, nós vamos conseguir manter a nossa vida relativamente longe das impurezas que nos são oferecidas. De todas elas, de todo tipo. E aqui ele está falando de um monte de cobiça. Bom, cobiça é o que nós mais temos todo dia. Nas pessoas que são apresentadas para nós na televisão, com os seus corpos esculturais, nas coisas que nos são oferecidas nos outdoors, nas roupas que nós temos que vestir, na marca que nós temos que ter, em tudo. Isso é pecado? Não. Se a minha identidade estiver lá, sim. Mas se eu compro roupa porque eu só não quero andar pelado por aí, é diferente. Mas aí também eu não vou agregar muito valor. Eu não sei que marca é essa camisa que eu estou usando, nem essa calça aqui, nem o tênis. O tênis até eu ganhei, eu acho, em alguns anos lá da minha mãe, mas essa é a questão. Não importa o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, não importa onde eu durmo, se o colchão é Kenko-Pato ou se já foi não sei o quê, né? Lembra da época do Kenko-Pato? Os negros faziam uma cerâmica, botavam um colchonete em cima e diziam, pode dormir que dá certo. Quem teve Kenko-Pato aqui sabe. Meu pai tinha, uma vez eu fui inventar de dormir na cama dos meus pais, que eles tinham saído, eu disse, meu Deus do céu, estão dormindo em cima do chão. E é isso aí, não importa. O problema é que nós damos muita bola para muitas coisas que são insignificantes. E com isso deixamos de olhar as coisas que são realmente importantes. E há uma programação no mundo para que você esteja sempre com os olhos fixos em alguma coisa que você não conseguiu. Você já ouviu alguém dizer assim, agora estou tranquilo, cheguei, não preciso de mais nada, vou só descansar. Não tem quem faça isso. Quando você comprou o último celular, espera 2 meses, eles vão lançar um novo, com uma outra tecnologia. Aquela sim é a boa. E ele só custa R$2.000 a mais do que aquele que você já comprou, que você vai ter que pagar 10 prestações. Carro, a cada mês estão lançando um tipo de carro. E bota lá, agora esse vem com tecnologia assim, vem com tecnologia assado, estaciona sozinho, anda sozinho, atropela tua sogra, faz o que você programar. E aí a gente vai lá e compra 60 prestações, para daqui 2 meses lançarem outro, e tu ainda tem 58 prestações para ficar dizendo, puxa, eu não comprei o melhor carro. É assim com tudo. Apartamento, tu comprou teu apartamento, tu tá feliz, tá lá com a tua esposa ou com teus filhos, nossa, que apartamento legal, aí você abre a janela, tem lá um outdoor dizendo, novo condomínio imperial que agora tem tudo. Aí tu diz, puxa vida, eu comprei errado o apartamento. Bota lá vender com 15% de desconto para quem comprar, para vender logo, para eu comprar o mais caro aqui, porque aquele sim tem alguma coisa. Há uma programação mundana na qual você nunca vai chegar lá. O topo é sempre um pouquinho mais adiante. Nós, humanos, somos aquelas pessoas que tentam buscar sempre o fim do arco-íris. Já tentou buscar o fim do arco-íris? Eu já tentei, de bicicleta quando era pequeno.
Deu uma chuva, estava com a galera ali. Vamos achar o fio do arco-íris, vamos. Pedalamos 32 quilômetros, perdemos arco-íris, caminho de casa, mãe, na época não tinha celular, procurando a vizinhança, a galera sumiu. E quando chegamos, ficamos com os grandes glúteos bem doloridos, porque naquela época funcionava a roupa, funcionava a vara. 1 mês sem andar de bicicleta, de castigo e não sei o quê. E o pior, olha só a jornada que a gente fez e o arco-íris estava sempre um pouquinho mais para lá. Sempre um pouquinho mais para lá. E nós estamos fazendo a mesma coisa com todas as coisas que o mundo nos oferece. Não amem o mundo, porque o mundo é uma armadilha para nós. Nós nunca vamos conseguir encontrar o nosso significado no mundo. Então, primeira ação para nós termos uma vida longe da contaminação do pecado: não amem o mundo. Busquem a identidade em Deus. Porque se a minha identidade está em Deus, o que menos importa é o que eu dirijo, aonde eu moro, o que eu visto, que tipo de telefone eu ligo, quantas redes sociais eu tenho, ou se eu nem tenho redes sociais. Isso é o que menos importa. Mas tem ainda outra coisa. Abra agora no livro de Mateus, capítulo 4. Volta um pouquinho aí. E nós não podemos esquecer disso. Hoje em dia o pessoal fala muito pouco, né? Parece que não se pode mais falar do diabo na igreja. Parece que eles mataram o diabo. Mas eu vou dizer para vocês, ele ainda está aí. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. O que eu quero dizer com isso? Jesus é Jesus, não tem? Nós não cantamos aqui que ele tem poder, autoridade. Aí fica a pergunta: por que Jesus, quando apareceu o tinhoso, não fez assim? E ele morreu, desapareceu, sumiu. Por quê? Porque Jesus tem esse poder e essa autoridade. Mas eu em mim não tenho. Tampouco qualquer um de vocês tem. Então, como é que Jesus nos ensina a lidar com as ciladas do diabo? A olhar para a Bíblia. 3 vezes. Uma vez no versículo 4, uma vez no versículo 7, uma vez no versículo 10. Jesus fala para Satanás, não que ele tem poder e não que ele pode destruí-lo, mas ele fala o quê? Está escrito. Interessante que até Satanás uma hora vai usar o texto do Salmo 91, dizendo, mas também está escrito, te joga daqui, ele vai te aparar. E Jesus disse, também está escrito para não tentar. O que isso nos ensina é que a Bíblia é a vacina que nós temos para lutarmos contra toda cilada que o diabo colocar na nossa vida. O problema é que nós não conhecemos a Bíblia o suficiente. Nós não conhecemos o texto bíblico o suficiente. Nós, às vezes, nos contentamos em, eu já li, o pessoal chega às vezes faceiro para mim, olha, eu já li o livro de Mateus inteiro. Tá, é um bom começo. Salmos, também li alguns salmos. Tá, que bom. Tinha umas outras partes lá muito chatas, mas eu já passei reto. Nós somos os únicos que ficam contentes em olhar parte da palavra de Deus, não entendê-la na sua totalidade e achar que sabemos alguma coisa. Para cairmos na cilada do inimigo, sendo que a vacina sempre está à nossa disposição. Eu não sei quem de vocês já leu, mas eu já li. Eu prefiro sempre os livros aos filmes e às séries. E tudo bem, eu já li todos os livros que Tolkien escreveu a respeito do mundo que ele criou na trilogia do Senhor dos Anéis. Tem o Hobbit, tem o Silmarillion, tem os Contos Inacabados. Eu já li todos. Eu posso contar toda a história. Mas alguém que leu só o primeiro livro sabe parte da história. Alguém que leu só o segundo
sabe só parte da história. Alguém que leu O Hobbit, o terceiro, sabe só parte da história. E parece que a gente se contenta assim com a Bíblia. Ah, não, mas eu já li os evangelhos, tá bom, né? O Novo Testamento tá bom, né? Não preciso mais, né? Não, toda. Paulo vai falar em 2 Timóteo 3,16, toda escritura inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Versículo 17, para que todo homem seja perfeito e plenamente hábil. Qual parte da escritura é inspirada e útil para ensino, repreensão, correção e instrução para a justiça? Toda. Então a Bíblia é a maior vacina que nós temos. Jesus aqui está nos dando uma grande lição, não que ele não tem poder. Ele está dizendo assim, olhem para mim, já que vocês são limitados em poder, a única forma que vocês têm de livrar-se das tentações do diabo na vida de vocês é usando a palavra de Deus. E não tem outro jeito. Ah, não, mas eu vou lá naquele culto é forte. A oração daquele cara lá, a oração daquele cara é forte. Eu vou chegar lá, Gente, isso aí não funciona. É a Bíblia. Ela é que deve ser usada para que nós tenhamos a vacina contra todo tipo de investida que o inimigo fizer na nossa vida. Não amem o mundo. Tomem cuidado com as investidas do diabo. E a terceira delas está no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 a 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E essa é a parte mais complexa de todas. Porque quando eu falo de inimigos externos, é até mais seguro. Não ame o mundo. Opa, beleza. Então eu não tenho que colocar a minha identidade naquilo que eu faço, nem naquilo que eu tenho, e eu posso me contentar em Deus com o que Ele me dá. Ah, que legal, tá bom. Cuidado com a cilada do diabo. Então eu leio a Bíblia, aprendo a Bíblia, e sempre que vier alguma cilada, eu vou lá e pá! Está escrito. Jesus que disse que era para usar isso aí. Então está escrito, sai fora. Mas e quando a luta é comigo mesmo? Quando eu sou o meu inimigo? Aí a coisa fica muito mais pesada. E aqui Paulo vai falar que o nosso maior problema é a nossa própria carne. São os meus próprios desejos. Que inclusive às vezes eu olho os meus desejos e vou adaptar a vontade de Deus àquilo que eu desejo. Ah não, Deus diz para não roubar. Tá, mas o que é roubar? O que é furtar? Não, aqui eu só estou pegando emprestado, sei que a pessoa saiba, talvez um dia eu devolva. Então ufa, não estou desobedecendo a Deus, estou só pegando emprestado e nós vamos adaptando a vontade de Deus a tudo isso. Hoje nós estamos vivendo uma das gerações mais complexas que o mundo já viu. Por quê? Porque hoje em dia, dado o nível de informação que nós temos, dado o acesso que nós temos às informações. Por exemplo, para o Neville fazer uma pesquisa quando ele era aluno era muito difícil. Primeiro que ele tinha que pegar um pedaço de pedra em um formão, com uma picareta. Era assim que ele copia o quadro, estava lá o Neville. Pá. Depois as coisas foram melhorando um pouquinho. O Adelar já tinha lápis, caderno, esse negócio. Hoje em dia nós temos a internet. Uma vez a professora dava pesquisa e tu saía lá de Anarrec, onde eu morava, pegava ônibus até a praça, na famosa biblioteca pública, ponto de encontro de todas as escolas de Caxias. Às vezes nós íamos para pesquisar, às vezes nós íamos para... aqueles caras ali são do Murialdo. São do Murialdo? Então tá, então vamos chamar eles para briga depois lá embaixo. Do São Carlos? Do São Carlos, metidinho, escola particular. Vamos brigar com eles lá embaixo. Então às vezes era para pesquisar. Mas eu lembro que nós íamos lá e apareciam os tomos que nós tínhamos que pesquisar. Um dia o meu tio fez a melhor aquisição da história, morava do lado da minha casa. Comprou a Enciclopédia Britânica, a famosa Barça. A professora pedia, Edgar, tu vai pesquisar na biblioteca pública? Não, meu tio tem a Barça. E deixa eu pesquisar, tenho a chave da casa dele, eu vou lá pesquisar. Quantas e quantas vezes gastei aquela Barça? Todo ano vinha um livro, e o livro do ano atualizado. Hoje nós temos tudo
tudo acessível. Sabe qual é o problema? Ao mesmo tempo que temos tudo acessível, só vamos atrás daquilo que queremos. Então nós nos arrebanhamos de um monte de informação que talvez possa ser fake news ou não. Eu não sei, mas se vai de encontro ao que eu acho certo, é justamente aquilo que eu vou ler e é aquilo que eu vou replicar nas minhas redes sociais. E sabe o que está gerando? É só olhar para o Brasil e a situação política hoje. Guerra civil. Ai, como assim guerra civil? Não aqui. Nós aqui até estamos bem, estamos tranquilos. Entra na rede social. É guerra civil. É o míssel do esquerdista que lançou lá no cara da direita. O que é? Qual míssel? Uma notícia bombástica, alguma coisa. O outro da direita lança o míssel lá no meio da esquerda. Tu entra na rede social, tu tem que se abaixar para não tomar bala. Se tu escrever alguma coisa, olha aqui, olha, ele defende tal coisa. Se tu escrever outra coisa, defende tal coisa. E aí vem comentário. Um criticando, o outro apoiando, o outro xingando. O cara vai lá e deleta para não se estressar. Guerra civil. Não é uma guerra que nós estamos nos degladiando, ferindo um ao outro. Tudo isso por quê? Por causa do nosso próprio coração. Aí nós entramos pelas portas da igreja e nós lemos Deus fala isso, a pessoa diz, não fala não. Por quê? Me dá um minuto aí, deixa eu entrar no YouTube, eu vou achar um pregador que prega diferente, dizendo que isso aí que o fulano está falando não é. Por quê? Porque ela não concorda com o que está sendo dito. E aí nós continuamos na guerra civil. Por quê? Porque tudo que vale é a minha opinião. A palavra de Deus não vale mais tanto assim. Agostinho, no século IV, depois de Cristo, ele tinha uma excelente frase. E Agostinho foi um dos teólogos mais incríveis do seu tempo. E depois do seu tempo, porque até hoje falamos nele, ele era um agnóstico que depois se converteu ouvindo Ambrósio na Catedral de Milão e se tornou depois bispo na cidade de Hipona, ali no norte da África. E um dia ele escreveu assim, se tudo que eu acredito da Bíblia é a minha opinião, então eu não acredito na Bíblia, eu acredito em mim mesmo. Se tudo que eu quero ler na Bíblia é aquilo que a Bíblia concorda comigo, eu não acredito na Bíblia, eu acredito na minha própria opinião. Uma vez, no seminário, aula de Romanos, de Coríntios, um professor liberal, e nós, uns alunos, tentando manter a Bíblia ainda no centro do cristianismo, e um aluno questionou a posição do professor e disse, mas olha, o que Paulo fala aqui? O professor disse, mas nessa área eu me dou o direito de discordar do apóstolo Paulo. O professor falou isso. Aquele meu colega disparou na hora, então o senhor é um herege. Naquele momento o professor disse, tu está fora da minha sala. Mas, de certa maneira, aquele cara não estava tão errado em chamar o professor de herege. Porque o professor concordava com Paulo aquilo que Paulo concordava com ele. E aí nós temos um problema. Porque quando eu quero esmagar alguém que me irritou, que me fez alguma coisa, e eu leio na Bíblia, não retribua o mal com o mal. O que é mal? Eu dar um safanão na orelha dele não é tão mal assim. Vai até fazer bem. Ele vai pensar 2 vezes antes de falar isso. Se eu der com a mão virada no meio das fuças, ele vai catar os dentes lá no fundo da boca. Eu acho que ele vai aprender. E o que a Bíblia diz? E o que a Bíblia fala quando diz assim, não ame apenas aqueles que te amam. Porque isso até os pagãos fazem. Ama teu inimigo. Dê de beber ao teu inimigo. A ira do homem, lá em Tiago, não produz a justiça de Deus. Quando Deus fala, a mim pertence a vingança. E aí? Nós temos que entender que a maior luta que vamos enfrentar do cristianismo não é a luta contra o diabo, embora ele esteja ali, não é a luta contra o mundo, embora ele esteja ali, mas é a luta contra eu mesmo, contra os meus pecados, contra a minha arrogância, contra o meu egoísmo, contra a minha ira, contra o meu egocentrismo, contra o meu próprio coração. Essa é a luta mais pesada. E Paulo nos dá a dica aqui, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Em Gálatas 2:20 ele vai falar, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 5 ele vai dizer que nós devemos viver pelo Espírito para produzir o fruto do Espírito. Contra essa ação não há lei. Então hoje meu objetivo é que nós façamos uma avaliação da nossa vida. Quanto nós temos mantido a nossa vida afastada da contaminação do pecado? Qual é a minha relação com o mundo e o que ele me oferece? Qual é a minha relação
com o diabo e quando ele me tenta? E qual é a minha relação com a minha própria carne? Se eu souber levar de forma correta essas três coisas, eu vou conseguir manter uma vida minimamente livre do vírus do pecado. Assim como nós estamos tentando manter a nossa vida livre do coronavírus. Assim como nós temos nos cuidado com o coronavírus, precisamos mudar e colocar tudo isso em prática em nossa vida, para que as palavras de Hebreus 12, 14 possam ser verdade para nós. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a grande questão para Deus estar no nosso meio é a santidade. Deus falou isso para Israel no Antigo Testamento, Deus fala isso para a igreja no Novo Testamento. A chave de tudo é a santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem separação do pecado, sem ser santo, como ele fala lá, Levítico 19, sejam santos porque eu sou santo. E santo não significa fazer tudo certo, significa separar-se, significa distanciar-se, significa ficar um pouquinho distante do pecado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta, eu vou dar um dinheiro para a caridade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não, mas eu vou fazer tal sacrifício pessoal para alcançar tal graça. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, assim como um dia, em 2020, nós ficamos sabendo de um vírus que mudou o mundo, parou Olimpíadas, parou corrida de Fórmula 1, parou futebol, parou tudo, literalmente. Times Square, Nova York, a cidade que não dorme, parou. São Paulo, metrópole que nunca dorme, parou. A Itália, turismo, aviões, tudo ficou parado. Com medo de um vírus, nós cristãos também temos que fazer algumas ações em nossa vida que possibilitem o nosso afastamento do pecado. E o mundo todo está esperando para ter uma boa notícia. Qual é a grande boa notícia do mundo? Queremos uma vacina contra o coronavírus. Vai ser uma ótima notícia, concordo com vocês. Mas aqui nós temos a vacina contra o pecado. Nós só precisamos usar. Então a boa notícia é que nós temos salvação e nós temos a cura, que está acessível da parte de Deus para todos nós. Tudo o que precisamos é apenas cuidar de algumas ações para que tenhamos o afastamento do vírus do pecado da nossa própria vida. Então faça uma avaliação sincera da sua vida. Qual é a tua relação com o mundo? Qual é a tua relação com o diabo e as suas ações? Qual é a tua relação com os desejos da tua carne? Coloque tudo isso debaixo de Deus. Coloque tudo isso debaixo do ponto de vista da Bíblia e viva dessa forma, para que o maior mal do mundo não alcance nossos lares e não alcance nossa vida. Porque comparado ao pecado, o coronavírus não é nada. Comparado à nossa perdição eterna, o que o coronavírus faz nem se compara. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu nos dá tudo o que precisamos para compreendermos como podemos manter a nossa vida distante do vírus do pecado. Que nós tenhamos coragem agora e a mesma diligência que tivemos para enfrentar o coronavírus, para enfrentar esse pecado, para que nós possamos, em Ti, vencermos isso. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações, que a Tua ação em nossa vida possa ser tudo aquilo que nós vamos manter e fazer, para que a santidade, a qual Tu pedes para que nós nos esforcemos, possa ser evidente na minha vida e na vida de cada um de nós aqui. Pai, abençoa todos nós que estamos aqui e aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que não vieram e aqueles que estão se guardando. Protege, Pai, cada pessoa dessa comunidade. Protege cada um de nós e nos faz testemunhas do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua cura e da Tua palavra em nossas vidas. É para isso que estamos aqui, é para isso que pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.